sempre da ideia de plano cartesiano. E o que é um plano cartesiano mesmo? Lembra lá que eu falei com vocês? Então vamos lá, ó. Plano cartesiano é um sistema de eixos ortogonais. O que são eixos ortogonais? São eixos perpendiculares. Então é o eixo horizontal e o eixo vertical. Nós dizemos que ele é bidimensional, tá? Porque possui dois eixos ortogonais. O eixo X, ele recebe o nome de eixo das abscissas e o eixo Y recebe o nome de eixo das ordenadas, tá? Então vamos anotar aí rapidinho. Então, ó, eixo X, como que se chama o eixo X? É o eixo das, eixo X, esqueci de anotar, é o eixo das abscissas, meu amor. Então, ó, o eixo das abscissas, tá? Abscissas é chamado de eixo X. O eixo das ordenadas, o eixo Y, é chamado de eixo das ordenadas. Não confundam eixos coordenados com eixo das ordenadas. Os eixos coordenados correspondem ao eixo X e ao eixo Y. O eixo das ordenadas é somente o eixo Y. Qualquer ponto do plano cartesiano, se você pegar qualquer ponto do plano cartesiano, ele sempre vai ter duas coordenadas. O ponto A, ele vai ter o XA e vai ter o YA. Sempre nós representamos por convenção a ideia que primeiro vence o X, depois vem o Y. Então, qualquer ponto do plano cartesiano, por exemplo, nós dizemos o ponto A. Como que você representa a ideia do ponto A? O ponto A, representado por letra maiúscula, ele é formado por XA e YA. Esse é o nosso ponto A do plano cartesiano. Bom, além do ponto A, você tem que saber esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui recebe o nome de origem. A origem do sistema de eixos é um ponto formado pela intersecção do eixo X com o eixo Y. Então, a nossa origem, como que você representa a nossa origem? A nossa origem, toda vez que ele falar origem para vocês, você já tem que saber que é o ponto O formado por 0 para X e 0 para Y. Então, a nossa origem é o ponto 0, 0. Outro detalhe importante é o seguinte: se um ponto, preste atenção, vamos rapidinho falar um negócio, detalhe aqui, ó. Os quadrantes. Quando que um ponto pertence ao primeiro quadrante? Onde que é o primeiro quadrante? Aqui é o primeiro quadrante, tá? Aqui do lado é o segundo quadrante. Aqui embaixo é o terceiro quadrante. E aqui embaixo é o quarto quadrante. Para que um ponto pertença ao primeiro quadrante, o valor do X tem que ser positivo e o Y também tem que ser positivo. Então, ó, se um ponto está localizado no primeiro quadrante, as duas coordenadas dele são positivas. Se o ponto está localizado no segundo quadrante, o X é negativo e o Y é positivo. No terceiro quadrante, ambos são negativos e no quarto quadrante é positivo, negativo. Agora, se uma das coordenadas for nula, o ponto pertence ao outro eixo. Ou seja, olha só, acompanha comigo aqui, ó. Se, olha só, vou até anotar como asterisco isso aqui, ó. Se um ponto pertence ao eixo X, anota aí, ó. Se um ponto pertence ao eixo X, o eixo das abscissas, o que ele está querendo te dizer? Que o valor do Y é igual a 0. Logo, o seu ponto ele vai ser X e 0. Agora, se um ponto pertence ao eixo Y, se um ponto pertence ao eixo Y, anota aí. Se um ponto pertence ao eixo Y, o que ele está querendo te dizer é que o X é igual a 0. Logo, o seu ponto ele vai ser 0 para X e um certo valor para Y. Então, isso aí começa a nossa revisão sobre geometria analítica. Um outro detalhe importante, nós chamamos de bissetriz. O que é uma bissetriz dos quadrantes?
É uma reta que divide ou os quadrantes 1 e 3 ou os 2 e 4. Então, ó, se você riscar a bissetriz dos quadrantes ímpares, é essa reta aqui, ó. Essa reta é a bissetriz dos quadrantes ímpares e essa reta aqui é a bissetriz dos quadrantes pares. Se um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, o que ele está querendo te dizer ao falar que um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares? Se ele te disser que um ponto, ó, presta atenção aqui, um ponto pertence, ó, já escrevi errado, caramba, um ponto pertence a quê? Pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, a bissetriz, tá? Bissetriz dos quadrantes ímpares. Se um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, o que ele está querendo te dizer, galerinha? Que um ponto ou ele está aqui ou ele está aqui, mas sobre essa reta. Se ele está sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares, a informação que você tem que saber é que o valor do x é igual ao valor do y. Logo, o seu ponto ele vai ser um ponto x e x. Ele vai ser um ponto x e x ou y, tanto faz como você quiser representar. Agora, se o ponto pertence à bissetriz dos quadrantes pares, um ponto pertence, então anota aí, ó, um ponto pertence à bissetriz, anota aí, ó, bissetriz dos quadrantes pares. Se um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes pares, o que ele está querendo te dizer, galera? Ele está querendo te dizer que o valor do x e o valor do y são opostos. Então, ó, se o ponto pertence à bissetriz dos quadrantes pares, o valor do x é igual a menos y. Logo, o seu ponto é x e menos y. Então, aqui nós fechamos a definição do nosso plano cartesiano. Então, basicamente, é isso a definição do nosso plano cartesiano, tá? Então, ó, o que você tem que saber, basicamente, é isso. Agora, quando você trabalha com a ideia de ponto médio, o que vem a ser o seu ponto médio? Então, vamos anotar ali, ó. Ponto médio é um ponto que divide um segmento ao meio. Ponto médio, então vou anotar aqui, ó, ponto médio. O que é um ponto médio? É um ponto que divide um segmento entre dois pontos ali, ó, ao meio. Então é como se você tivesse aqui, ó, um ponto A, aqui embaixo você tivesse um ponto B. O ponto que vai dividir esse segmento ao meio aqui, ó, nós chamamos de ponto médio. Como ele é um ponto, ele sempre vai ter duas coordenadas. Ó, o ponto A, ele vai ter duas coordenadas, que é o XA e o YA. O ponto B, ele vai ter duas coordenadas, que é o XB e o YB. O ponto médio, ele também vai ter duas coordenadas, que é o XM e o YM. Para você calcular o valor de cada uma dessas coordenadas, basta você fazer a média aritmética entre os dois extremos. Por exemplo, o valor do XM, quem vai ser o valor do XM? Vai ser o valor do XA mais o valor do XB dividido por 2. Quem vai ser o valor do YM? Vai ser o YA mais o YB dividido por 2. Isso é o nosso ponto médio. Uma outra ideia que você tem que captar é a ideia de baricentro. Então, ó, outra ideia que você tem que captar é a ideia de baricentro. O que é o baricentro? O baricentro, ele vem de um triângulo, tá? Quando você fala em baricentro, você já tem que lembrar de um triângulo. Ele é o ponto de intersecção das medianas de um triângulo.
Então, o baricentro é o ponto de intersecção das medianas de um triângulo. Baricentro, então, ó, baricentro, o que significa baricentro? Você tem um triângulo aqui, você risca as três medianas, o ponto de intersecção dessas três medianas, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C. Se você riscar a primeira mediana aqui, ó, aqui vai ser a primeira mediana, aqui vai ser a segunda mediana e aqui vai ser a terceira mediana. Esse ponto aqui, ó, é o nosso ponto G. E esse ponto G, ele é chamado de baricentro. Ele não é equidista aos vértices, ele não é equidista aos lados. Ele só é o ponto de intersecção das medianas. Ele só é o ponto de intersecção das medianas. E para você calcular as coordenadas desse ponto, basta você fazer igual o ponto médio. Faz a média aritmética entre essas coordenadas. Então, ó, o ponto G, ele vai ser formado por duas coordenadas, que é o XG e o YG. Para você calcular o XG, você pega o XA mais o XB mais o XC, soma tudo e divide por 3. Logo, o YG, quem que é o YG? É o YA mais o YB mais o YC dividido por 3. Isso é a ideia de baricentro, galerinha. A nossa ideia de baricentro é isso daí, ó. Você faz a média aritmética entre as coordenadas, igual o ponto médio. Outra coisa que você tem que saber, isso aqui você não pode esquecer jamais, é a distância de dois pontos. Para você calcular a distância de dois pontos, o que você faz para calcular a distância entre dois pontos? A distância entre dois pontos é uma formulinha feia, mas ela vem de Pitágoras. Para você calcular a distância entre dois pontos, basta você aplicar essa fórmula aqui, ó. Então, ó, vamos lá, distância de dois pontos agora. Para você calcular a distância entre dois pontos, distância entre dois pontos. Como que você calcula a distância entre dois pontos? A distância entre dois pontos, você vai ter lá o seu ponto A aqui, você vai ter esse ponto B aqui. A distância entre esses dois pontos nós vamos chamar de D. Como que você vai calcular essa distância D? Vai ser a raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de quem? XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. É assim que você calcula a distância entre dois pontos. Outro detalhe importante é o seguinte: 3 pontos, se você vai pegar 3 pontos podem ser colineares ou também podem ser não colineares. Então a gente vai trabalhar agora com 3 pontos, tá? Então vamos lá, ó. 3 pontos. Como que você trabalha com a ideia de 3 pontos? 3 pontos você pode pegar 3 pontos assim, que é um ponto A, um ponto B e um ponto C. Quando você risca, forma uma reta, ó. Os 3 pontos são chamados de colineares. Ou você pode pegar esses 3 pontos do lado assim, ó. Se você ligar esses 3 pontos A, B e C aqui, ó, eles formam um triângulo, são chamados de não colineares. Aqui você tem 3 pontos colineares, aqui você tem 3 pontos não colineares, tá? Então você tem 3 pontos colineares e 3 pontos não colineares. Para você verificar se esses 3 pontos são ou não colineares, basta você calcular um determinante desses pontos, que eu prefiro fazer pela regra do chiqueirinho. Lembra lá? Como que é a nossa regra do chiqueirinho? XA, YA, XB, YB, tá? XC, YC. Repete só o primeiro. XA, YA. Desceu 3 vezes, subiu 3 vezes, igual ao determinante. Não pode esquecer de trocar o sinal. Calculou o determinante. Como que é mesmo? Ó, desceu uma vez, ó. 3 vezes. Multiplica
Multiplica aí cada descida. Pegou os 3 resultados, somou. Na subida. Não pode esquecer de cada resultado você trocar o sinal da multiplicação. Beleza, calculei o valor do determinante. Se esse determinante que você achou for igual a 0, você afirma que os pontos são colineares, tá? Agora, se esse determinante for diferente de 0, esses pontos são não colineares. Se eles são não colineares, eles vão formar um triângulo. Se eles vão formar um triângulo, você calcula a área desse triângulo pela metade do determinante. A área de um triângulo, lembra lá? A área de um triângulo é o determinante em módulo dividido por 2. Isso é a área de um triângulo, beleza? Muito fácil isso, não é?